Vamos lá. A política, ela é feita de quê? Ah, Vinícius, teve o comunismo de Marx, Antônio Gramsci, Escola de Frankfurt, Revolução Sexual. Teve o liberalismo da Revolução Francesa, o anarcocapitalismo de Rothbard. Teve o capitalismo industrial. Pessoas. Ah, Vinícius, a economia é feita de juros, impostos, inflação, tripé macroeconômico, receita. Pessoas. Ah, Vinícius, as instituições são feitas de leis, fingimento de oposição, enfeite, pessoas. E por que eu estou insistindo nesta mesma resposta? Porque o problema, minha gente, sempre foi o mesmo. Desde lá para cá, independente da mitologia grega, Idade Média, Revolução Protestante, Gnosticismo, né? Nós temos que entender que o mundo, depois da Revolução Iluminista, que pretendia sim destronar o catolicismo, porque a nossa identidade nacional, né, a nossa identidade não só nacional, mas também ocidental, é católica. Nós temos as festas litúrgicas, as festas de guarda, nós temos penitenciárias que vêm de penitência, visto que a Inquisição influenciou sim tribunais modernos. Nós temos o latim, que desenvolveu o português, né? Se temos o português, devemos ao latim desenvolvido pela Igreja Católica Romana. Tanto é que nós estudávamos, né, os números, os algarismos romanos na escola, né? Então, para não dar aqui uma aula de história, nós temos que entender que de fato o iluminismo conseguiu criar um mundo científico, um mundo tecnológico sem Deus. E por que eu digo isto? Porque as pessoas vivem dizendo, vivem caindo neste sofisma de que redes sociais foram feitas para unir as pessoas. Você está conectado, você está informado, você está rodeado de situações que você tem que se virar e se adaptar para poder sobreviver. Só que tem um detalhe. Desde quando redes sociais, na prática, servem para unir as pessoas? Servem para levantar o seu astral, para você conhecer pessoas super interessantes, conhecer o amor da sua vida. Você vai casar com o amor da sua vida porque conheceu no Facebook. Vinícius, mas existem vezes em que isso acontece. Olha, a regra elementar do método científico diz que de um fato não se deduz um valor. Não é só porque uma coisa acontece muito ou acontece pouco que você vai dizer que vale, moralmente falando, né? Esta é a regra elementar do método científico. Então, as redes sociais, elas estão na mão de pessoas que estão em um mundo moderno, sem nenhum contato real com a religião, visto que as pessoas não conhecem os 10 mandamentos, não conhecem os 7 sacramentos, não conhecem os dogmas verdadeiramente em fontes primárias, na íntegra. E quando o iluminismo disse que queria criar um mundo onde não haveria um Deus, mas sim deuses, ele não estava brincando, visto que na internet nós somos sim onipotentes. Perceba aqui os atributos de Deus, tá? Onipotente, ele pode tudo. Onisciente, ele sabe de tudo e pensa em tudo ao mesmo tempo. E onipresente, ou seja, Deus é a própria realidade. Sim, ele é a própria realidade. Por quê? Porque ele é onipresente, ele sustenta tudo nele. E se ele permite alguma coisa má, alguma coisa ruim, é porque ele tem os seus motivos. Eu também não vou aqui perder meu tempo explicando, pra gente não perder tempo, entendeu? Deus não permitiria um mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior, ele quer punir os pecadores, ele quer, enfim, né? É outra coisa. Na internet, nós somos onipotentes, porque nós podemos criar perfis fakes, contas falsas, e podemos xingar a religião, podemos xingar a mulher, podemos fazer discurso de ódio, podemos ameaçar quem nós quisermos e somos intocáveis. Bom, a teologia católica diz que Deus é onipotente, ele pode tudo e ele é impassível, ou seja, ele não sofre, tá? As pessoas que xingam Deus, que falam mal de Deus, a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores, né? Ele sabe que você está blasfemando, mas ele não ouve você, tá? E aí o que é que acontece? Na internet, pelo fato de nós termos informação ilimitada, quase que literalmente ilimitada, nós somos oniscientes. Então você pode ficar sabendo de qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, tá? Você pode saber tanto sobre uma pessoa quanto ela própria. Por quê? Porque quando a pessoa fala as coisas na internet, você pode conhecer essa pessoa de uma forma que a própria pessoa, por estar na internet, por estar perdendo tempo com outras coisas, a pessoa não percebe. Então você pode ser onisciente, não só em relação às coisas, mas também às pessoas. E na internet, nós somos onipresentes. Por quê? Porque eu posso estar aqui falando com o Brasil, eu posso estar aqui falando com Portugal, eu posso estar falando com a China.
Só que tem um detalhe, outro detalhe. Quem disse que o homem é Deus? Quem disse que esse lance de você destruir a influência da religião para colocar o puro cientificismo materialista vai salvar as pessoas? Porque a conversa é essa, né? Temos que defender a ciência, o método científico, nós temos que defender o cientificismo relativista vagabundo da pior espécie, porque isto é a salvação. A salvação está em termos, né, celular, internet, videogame. Cara, não existe coisa que mais deixa você depressivo do que a internet. Ansioso, tá? Puto. Nós temos que investir em alimentos industrializados. Não existe coisa mais cancerígena, que mais deixa você doente do que alimentos industrializados. Porque antigamente você tinha que plantar, você colhia tudo naturalmente, você tinha que de fato trabalhar. Hoje em dia não, hoje em dia você fica sedentário porque você não precisa correr atrás da comida. Basta você tocar o celular que você ganha uma pizza. Às vezes até de graça. E os caras ainda têm cara de pau de se orgulhar de vender refrigerante grátis, porque o açúcar faz com que o hormônio da saciedade não seja afetado e aí você come mais. E essa é a estratégia. Mas ok. Com o mundo científico, nós temos métodos anticoncepcionais. E é por isto que nós temos muitas e muitas famílias destruídas, porque as pessoas não querem ter filhos, elas querem só o prazerzinho de 10 segundos, e quando nasce a criança, ninguém sabe como é que cuida, ninguém sabe como é que leva. E o problema, claro, é da Igreja Católica, só porque a Igreja Católica diz que o sexo é só feito no casamento, porque exige maturidade, compromisso, amor, planejamento. Nós estamos em uma época em que, como eu falei agora, né? Não, você antigamente tinha que plantar, você tinha que tomar sol e chuva e depender da colheita, você tinha que trabalhar pra caramba, agora tá mais fácil. Antigamente as pessoas podiam fazer o seu horário, porque os caras eram camponeses, eles dependiam não só do conhecimento da química, dos agrotóxicos, dos alimentos, né? Agrotóxico não, porque agrotóxico veio depois, né? Eles tinham que estudar a química, o ambiente, o tempo, e eles podiam fazer o seu horário. Inclusive, na hora de trabalhar, eles podiam cantar, podiam fazer o que quiser, podiam até descansar, enquanto o negócio estava ali regando, crescendo. Por quê? Porque era uma coisa muito mais natural e saudável. Agora, você é obrigado a trabalhar 8 horas por dia, sendo que dessas 8 horas você trabalha o quê? Metade? Você é obrigado a ficar de olho no relógio todo santo dia, porque se você chegar 10 minutos atrasado é o suficiente para você perder seu emprego, tá? Vai contando aí a pressão, tá? A pressão psicológica. Antigamente você podia cantar no seu trabalho, porque, né, era tudo campo, o pessoal cantava, o pessoal tomava aquele solzão com aquela brisa, né? Sabe, se jogava na água, né? Pra poder caçar lá os peixes, né? Se movimentava, pô. Todo mundo era feliz, era muito melhor que musculação e pornografia, porque pornografia nunca ajudou ninguém a se saciar, tá? Esse negócio de prazer. E aí, cara, com o capitalismo, com as grandes revoluções tecnológicas, nós temos uma legião de pessoas doentes, ansiedade, depressão. E é claro que eu não estou falando contra o capitalismo assim, eu não sou contra o capitalismo, só estou falando das condições atuais que o cientificismo materialista, iluminista nos deu. Está feliz com isso? Pois é. Então, gente, por que as redes sociais vão acabar com a sua vida? Por que o mundo tecnológico cientificista, se você não souber com o que você está lidando, por que essa porcaria vai literalmente acabar com a sua vida? Você já percebeu, eu falei do videogame, né? Você percebeu que toda vez que você vai jogar um jogo no Brasil, um jogo online, sei lá, CS, cara, me responde sinceramente, quando você joga CS, você sai do jogo feliz ou você sai puto e vaidoso? Ou você vai sair puto e vaidoso, ou você vai sair puto porque o cara te humilhou, porque nós estamos em um ocidente, em um mundo moderno sem Deus, não tem amor ao próximo, não tem respeito, nada. É só tecnologia e que seja feita a minha vontade e valeu. Quando você sai do CS, você sai feliz com o que você fez, com o que você jogou ali, com o que você sofreu. Você se diverte jogando jogos eletrônicos online no Brasil, você realmente se diverte, ou você só está ali para passar raiva, você só está ali para humilhar os outros, porque você é um covarde que toma pau da vida, você é humilhado no seu trabalho, você é humilhado pela sua mulher, mas você quer descontar nas pessoas na internet, não é verdade? Então,
Depois da internet, o número de pessoas que passaram a fazer isso aumentou infinitamente. Pessoas covardes, pessoas canalhas, de mentalidade terrível. Essas pessoas, elas tomam pau da vida, elas são humilhadas na vida delas, né, pessoal, e querem descontar na internet. Então começa a criar perfil fake para ameaçar os outros, para xingar os outros. Gente, a quantidade de pessoas que fazem isso hoje não é brincadeira. Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu só recomendo aquela aula que eu dei para vocês, né, do meu canal, em que eu explico como que o inimigo de nossa alma, o demônio, ele usa da pura lógica para destruir milhões e milhões de psiques, porque a palavra psique significa alma, né? A psicologia começou estudando a alma, né? Com Santo Tomás de Aquino, aí depois veio a Revolução Iluminista e agora estuda o cérebro. E o pessoal acha que a vida está no cérebro, que a consciência está no cérebro, enfim. Então, eu dei uma aula explicando isso, né? Que o demônio, ele pretende inverter a ordem intelectual divina. Universidades imbecilizam, pessoas discutem coisas como aborto em nome da saúde pública, as pessoas acham que a arte é feita para exaltar o feio e não o belo, e não o sagrado. As pessoas acham que quanto mais companhia você tiver, mais seguro você vai estar, sendo que na prática não é assim. As pessoas acham que música não é aquilo que move o seu espírito, o seu intelecto, a sua inteligência. Não, é aquilo que te move sensorialmente. Sendo que a música nem sequer é material, né? A música não é feita de matéria, massa, altura, largura, comprimento, cor, diâmetro, ângulo. Não, a música não tem nada disso, tá? A gravidade também não tem. Enfim, para o vídeo não ficar muito grande, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente.